Oi, crianças! Mais uma aula de hoje. E hoje, agora, a aula é de história. Vão pegar o livrinho de história de vocês e vão abrir na página 26. Abram aí na página 26 para a gente começar a aula de hoje. Não esquecendo do material necessário, né? Livro, canetinhas, borrachas. Vamos começar com patrimônios históricos e culturais, tá? Nessa página 26. Essa página de 26, ela fala sobre todo ou qualquer patrimônio. Vamos dar uma lidinha aí nos patrimônios culturais. Quando o elemento cultural é considerado patrimônio histórico-cultural por alguns órgãos ou entidades especializados no assunto, dizemos que ele foi tombado como patrimônio. Pode ser bem considerados patrimônios histórico-culturais, obras de artes, plásticas, pinturas, esculturas, ilustrações, tapetes, artefatos, artísticos históricos em geral. Construções e conjuntos arquitetônicos, que é o quê? Cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos. Festas e festividades se refere a músicas, elementos culturais. Diversas culturas ainda existem o que já existiram no mundo. Ou seja, como diz aí na página 26 do livro de vocês, tudo que eu acabei de ler, né? Que no nosso patrimônio ele tem muito artefatos culturais que envolvem tanto a parte de festividades, como a parte de construções, quanto a parte dos artesanatos. Aí a gente tem Thomas Antônio Gonzaga. Esse homem, ele morava em Minas Gerais, onde ele escreveu sua principal obra, que foi Marília de Dirceu. Ele fez parte da nossa poesia. Ele faleceu em 1810, aos 66 anos. Aí a gente tem um chafariz numa praça lá em Ouro Preto, que ele faz parte, né, dos patrimônios culturais. E a gente vai conhecer muitas cidades culturais e muitos patrimônios culturais a partir desse capítulo. Temos aí um desafio onde você vai poder responder. Dá pausa no vídeo, começa a leitura do desafio, responde, depois você dá play para a gente poder responder junto. Ele diz o seguinte: você conhece algum patrimônio histórico-cultural na sua cidade? Converse com os seus colegas, nesse caso você vai conversar com os seus pais sobre esse lugar e o que deveria ser preservado neste lugar. Segunda questão: apesar de protegido, alguns patrimônios, como construções, monumentos ou até museu, eles podem sofrer furtos ou depredações. O que é furto? Furto é o roubo. Depredações é se alguém pichar, se alguém quebrar. Esses danos, ou danos, né? Quais são os prejuízos desses atos contra esse patrimônio? O que é que vai acontecer com o patrimônio se acontecer algum tipo de coisa deste com o patrimônio, né? O furto ou o dano. Então, aí você vai responder oralmente, tá? Você não precisa pegar o caderno. E vamos virar para a próxima página. Na página 27, vamos falar sobre cidades históricas, foi o que eu acabei de dizer. Cidades históricas são cidades antigas, da época que os portugueses habitavam aqui o nosso Brasil e eles dominavam essas cidades, construíram essas cidades. E lá temos muitas casas, muitas residências que hoje funcionam como museu, que funciona ainda como igreja. E o que acontece? Esses locais, eles são considerados históricos culturais e não pode ser o que? Modificado. Até aí no livro de vocês, a gente tem a imagem lá de Tiradentes, né? É uma cidade histórica lá em Minas Gerais. Olha a rua dela, que linda. A quantidade de janelas que tem, a quantidade de porta, como é a rua, as pedras na rua, as pedras na calçada. Assim, a igreja ao fundo, assim, é tudo muito antigo, então tem que ser preservado, porque é histórico-cultural. E do lado eu coloquei a cidade de Salvador, que também foi tombada pela Unesco, tá? E
essas casas aí, elas são históricas culturais, elas não podem também ser modificadas. Aí a gente tem um jogo rápido nessa página 27, onde vocês vão responder, parando o vídeo, respondendo, e é totalmente pessoal. Você já conheceu uma cidade histórica, sim ou não? Vai colocar o nome da cidade na primeira questão. Na segunda questão, na sua cidade existe algum bairro que concentre muitas construções antigas? Se sim ou se não, você vai responder e vai colocar qual é o bairro do lado. Na próxima página, que é a página 28, vamos conhecer como acontece o reconhecimento cultural desses locais. Veja, existe um órgão responsável que ele vai lá investigar para saber se aquele local é antigo mesmo, para saber se aquele objeto é antigo, para saber se aquela festividade é antiga. Ele vai lá investigar, vai estudar e assim ele vai reconhecer se é um patrimônio cultural ou não. O ITA, né, é uma instituição governamental que cuida dessas questões. E aí o que é que acontece? Que depois que ele estuda, aí sim ele declara aquele patrimônio cultural. Aí do lado a gente tem uma fotografia da ferrovia de Piranacapiaba, em São Paulo. Ela é reconhecida como um patrimônio cultural, porque na época da cafeicultura, essa ferrovia era utilizada para transportar de lá de São Paulo até Santos, né? Então, assim, é muito antigo, foi construída há muito tempo. E o IPA considerou um patrimônio cultural. Essa questão da página 28, vamos responder agora. Aí dá pausa no vídeo, responde, no retorno a gente tem concluído e eu vou te passar as respostas corretas. Com a canetinha verde você faz a correção, se estiver errado, corrige, tá? Diz assim essa página 28. Observe a fotografia acima e me responda. Pode ser considerado patrimônio apenas essa ferrovia? Apenas as edificações, ou seja, os prédios que estão ao redor? Ou tudo que pertence à vila? Tudo que pertence à vila. Por quê? Ela é uma vila histórica. Foi criada ali uma vila ao redor daquela ferrovia. Então, tudo que pertencente à vila é considerado patrimônio histórico. Na letra B, por que a vila é considerada um patrimônio histórico? Porque ela foi importante, como eu já disse, né, no transporte do café de São Paulo até Santos, e isso muito, muito, muito antigamente. Então, assim, ela foi construída há muitos e muitos anos. Por isso, ela é considerada um patrimônio histórico. Essa é a resposta, tá? Ela foi muito importante no transporte do café de São Paulo até Santos. Virando para a página 28, continuando, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte cultural, que também é patrimônio histórico, cultural de pessoas que vivem em determinado ambiente. E aí a gente pode destacar os índios, né? É uma diversidade cultural. O que é isso, Tia? Justamente a quantidade de cultura diferente de um lugar para outro. E existem povos tradicionais indígenas que ainda preservam essa cultura. Aí a gente tem uma tribo indígena, né? E lá no Mato Grosso existem muitas outras que também ainda preservam até hoje a sua cultura, como diz aí no texto. Lá na Amazonas, a gente também tem essa, né, do Mato Grosso, e é um patrimônio relacionado à vida e o costume desses grupos, desses povos tradicionais, assim como esse indígena. É uma grande diversidade de cultura que compõe o nosso país, tá? Virando para a página 30, falando ainda um pouco sobre patrimônio cultural, vamos falar sobre o patrimônio cultural material e o imaterial, tá? Agora me acompanhe nessa leitura da página 30, vamos lá. Além das construções, dos monumentos e das cidades históricas existentes, temos outros tipos de patrimônio cultural. Eles se dividem, né, em materiais e imateriais, tá?
O material são bens físicos, ou seja, aquilo que é material você vai pegar, você vai poder sentir, você vai encostar. O imaterial, não. Os bens imateriais são os costumes, que é trazido de geração em geração, ou seja, do vovô para a mãe, da mãe para o filho. Costumes que você não vai pegar, tá? Material você pega, pode ser um objeto, pode ser um prédio, pode ser uma construção. O imaterial você não pega, são os costumes. Aí a gente tem um desafio nessa página 30, que você dá pausa, você responde e depois, ao retornar, responde comigo. Temos aí 2 perguntas pessoais, mas a primeira não é. A primeira diz: descreva a foto acima e responda. Ela se classifica como cultural, material ou imaterial? Essas moças dançando, né? Provavelmente utilizando de uma música que foi ensinada a elas e de uma tradição que foi ensinada a elas de geração em geração. É o quê? Imaterial. A segunda e a terceira questão, ela é pessoal. Aí a gente tem a parte embaixo da página 30, onde fala sobre as manifestações culturais das classes pobres, que antigamente eles sofriam preconceito, tá? Os pobres, quando eles expressavam suas culturas, eles tinham preconceito das pessoas mais ricas. E a gente vai ver um pouquinho disso na próxima página. Aí a gente tem o frevo, que é uma festa popular de Olinda, que é considerado um patrimônio imaterial, porque, como eu disse, é uma dança, é uma música que passa de geração em geração. Agora na página 31, a gente tem novamente uma atividade, onde você vai observar essas imagens e vai escrever embaixo dela se ela é material ou imaterial. Dá pausa, responde no play, eu tô com a resposta aqui para vocês. O ferro ele é material, podemos pegar, né? E essa cozinheira que fez essa comida tão gostosa, a gente pode pegar a comida, mas para ela chegar a essa comida, ela precisou de conhecimento, do entendimento dessa receita. Então é imaterial, vem de geração em geração. O frevo, essa dança, essa música, imaterial, né? Vem de geração em geração. E essa revistinha que a gente conhece muito bem sobre cordéis, né? Revista de cordel. Ele é um patrimônio material, né? Que é uma bela poesia escrita que passa de geração em geração. Vamos falar sobre a diversidade cultural e diversidade de saberes, ainda na página 31, tá? Os costumes, ele é considerado um patrimônio, como eu já disse, imaterial, né? Que é um modo de ser, de viver, praticar atividades. E aqui no Brasil a gente tem diferentes grupos que praticam essas atividades, né? Esse reconhecimento são transmitidos de geração em geração. O conhecimento dessas tradições vem de geração em geração. Como vimos anteriormente, dessa forma, muitos dos conhecimentos que recebemos dos nossos familiares também vêm dos nossos antepassados, também vêm de costumes passados. O nosso patrimônio cultural tem muita importância para o povo. E o Brasil é um país muito grande, que tem uma grande diversidade de manifestações de patrimônios culturais. Vamos virar para a página 32, onde eu vou falar um pouco sobre nossa diversidade cultural aqui do Brasil. A gente tem um pouco da roda de capoeira. A roda de capoeira foi trazida pelos escravos na época da escravidão e era considerada, eles sofriam preconceito e não era permitido que eles praticassem a capoeira, tá? Sofreram preconceito durante muito tempo. Era uma dança, uma luta típica dos escravos, então ninguém queria saber disso. Mas hoje é reconhecido como um patrimônio cultural nosso que os escravos africanos trouxeram para cá e a gente tem muito orgulho disso. Também temos o maculelê, também uma dança lá na Bahia que os africanos trouxeram na época também da escravidão e é considerado também um patrimônio histórico nosso. A capoeira é utilizado o birimbau como instrumento musical e o maculelê é utilizado uns tipos de bambuzinho, pau, que eles batem um no outro e assim transmite som.
Aí a gente tem, né, página 32, a imagem da capoeira, né? Da roda de capoeira. Temos a imagem também do maculelê. Mostra aí os instrumentos e como eles dançam. Se você tiver mais curiosidade sobre essas danças, roda de capoeira e o maculelê, dá uma pesquisada na internet e você vai entender melhor. Agora, temos essa página 33, onde a gente tem a história de um dos nossos também patrimônio cultural brasileiro. Acontece mais lá no Maranhão e na Amazonas. O Bumba Meu Boi. O boi, que no caso Bumba Meu Boi, lá na Amazonas e no Maranhão, ele existe o dia da festa do boi. Mas como assim, tia? É uma história bem interessante. Existia um homem, vocês vão ler aí essa historinha. Existia um homem que ele tinha um boi muito bonito. E esse boi, ele era visto por todo mundo. Que boi lindo, que boi perfeito, um fazendeiro. Aí, lá perto morava um homem que ele estava com sua esposa grávida. Tudo isso vocês vão ler aí nessa historinha. Ela sentiu vontade de comer a língua desse boi. E o que é que acontece? A língua do boi é comestível, assim como todas as outras partes dele. A gente pode ir hoje no supermercado, nos açougues, e a gente vê a língua lá. E ela sentiu vontade de comer. Então, ele escondido, ele foi até lá pegar o boi. Só que ele, quando chegou lá, percebeu que o boi estava doente. Então, ele foi, chamou o pajé de uma tribo indígena para curar o boi. O pajé é o médico da tribo indígena. E o pajé conseguiu deixar o boi com saúde novamente. Tirou a doença do boi. O fazendeiro ficou tão feliz que o fazendeiro fez uma festa para o boi, porque o boi era muito bonito. Então, desde então, é celebrado uma festa para o boi, que é conhecido como a festa do Bumba Meu Boi, lá no Maranhão, lá na Amazonas. Aí embaixo tem essa primeira e segunda questão da página 33, onde pergunta quem são os personagens dessa história. Então, você vai responder quem são esses personagens. O que aconteceu no fim dessa história, né? Você vai responder aí também, dá pausa no vídeo, responde, porque eu tô com a resposta aqui para dar para vocês, que essa tarefa é junto comigo. E diz assim, a primeira questão, os personagens, a gente teve o boi, a gente teve o trabalhador da fazenda, a gente tem o pai Chico, tem a mulher dele, a que estava grávida, tem o fazendeiro, os empregados, o pajé. Temos muitos personagens nesse texto. E o que aconteceu no fim da história? Aconteceu que foi feito o quê? Uma festa para celebrar a vida do boi, porque ele se curou. E até hoje a gente celebra, caso no Maranhão, na Amazonas, que é aqui no Brasil, é celebrado essa festa. Lá no YouTube vai ter um lindo videozinho para vocês assistirem sobre a nossa diversidade cultural, as diferenças de pessoas aqui no nosso Brasil e no nosso mundão. E é só você pedir o papai e a mamãe para colocar esse link lá no YouTube, que você vai poder assistir esse vídeo bem legal. Tá? Pega a agenda, anota o dia de hoje, anota as páginas que foram realizadas aqui comigo, anota a atividade para casa, que é a 34 e a 36, para você um bom fim de semana. Fica com o Papai do Céu e segunda-feira a gente retorna com mais aula, tá? Beijo, amo vocês, fiquem com Deus.